E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saúde, vocês, a família de cada um aqui. Estamos aqui para mais uma aula hoje, então a nossa aula de número 11. E vamos lá então. Estou muito feliz por você que está participando, por você que está compartilhando, comentando as aulas. É muito importante esse retorno, esse feedback de vocês, né? E como eu falo todas as aulas, gente, é um compromisso de vocês com Deus. Então, assim, a partir de agora, eu gostaria que vocês dedicassem esses 30 minutos, esses 25 minutos que a gente vai ficar juntos aqui, dedicassem exclusivamente para a aula e para Deus, né? Porque eu creio que o Espírito Santo ele quer fazer grandes coisas nas nossas vidas através de cada aula, através de cada conteúdo riquíssimo, onde a gente aprende um pouquinho mais do Senhor. Amém? Hoje a gente vai falar sobre lealdade. Lealdade. E aqui eu vou ler para vocês o significado que eu procurei, né? Diz que lealdade significa respeito aos princípios e regras que norteiam a honra, e lealdade é também fidelidade aos compromissos assumidos. E eu quero começar perguntando para você: você é uma pessoa leal? Né? Você se considera uma pessoa leal? A gente vai falar aqui sobre lealdade e eu gostaria que vocês fossem anotando qualquer dúvida, qualquer coisa, para depois a gente estar conversando sobre isso. E o principal, né? O principal de tudo é a sua lealdade, a sua fidelidade com as coisas do Senhor, com as coisas de Deus. Por isso que eu te pergunto hoje, você se considera uma pessoa leal? Olha só, lealdade trata-se de uma obrigação que se tem para com o próximo, não só com o próximo, assim também como com Deus, né? A nossa lealdade, a nossa fidelidade, principalmente com Deus, né? E também com o próximo, com o patrão, com a esposa, com o esposo, né? Com o pastor, com o líder. Então, nosso compromisso, a nossa fidelidade com o próximo, com as pessoas à nossa volta, né? Você precisa desenvolver uma boa cultura de confiança, fidelidade e lealdade, né? Quando a gente, eu acredito que todo mundo aqui gosta de ter pessoas leais, de ter pessoas fiéis, de ter pessoas nesse quesito ao seu lado, né? Mas mais que isso, a gente precisa ser essas pessoas também para quem está próximo, né? Para quem está do nosso lado. E aqui fala 5 chaves para desenvolver a cultura da lealdade. Vou ler para vocês então. A primeira delas é a chave do vento norte. A Bíblia diz que o vento norte afasta a chuva, né? Aqui está falando, dando o exemplo de que quando a gente está conversando com alguém ou está ali numa conversa e alguém não se mostra interessado na conversa ou vira o rosto e não tá afim, a gente logo entende, né? Logo entende que a pessoa não quer papo. E aí, essa atitude contrária é forte o bastante para deter sujeitos desregrados e rebeldes. Essa atitude da pessoa, a gente já entende que não, a pessoa não quer papo, né? Ou o que ela tá falando não interessa, tá falando coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus, nada que seja edificante. Então, através disso, né, de um olhar ou de aquilo que a gente deu exemplo na aula passada, né? Do vizinho, se chegar alguém na casa e a pessoa não for bem recebida, ela já vai entender, né? Ai, de novo aqui, já vai entender que não foi, que não é bem-vinda. A mesma coisa aqui na conversa, né? Então, a chave do vento norte. Olha só o que diz Provérbios 25, 23. Como o vento norte traz a chuva, assim a língua fingida provoca olhar irado. Provérbios 25, 23. A segunda chave é a chave da poda constante, né? Podar os elementos desleais que encontram um jeito de adentrar em nosso meio.
o que são esses elementos desleais, né? 1 Coríntios fala: não sabeis que um pouco de fermento pode levedar toda a massa? Né? A gente precisa sempre estar podando conteúdos, assuntos, pessoas que não edificam, podando tudo aquilo que de uma certa forma não está ali, não pertence ao nosso meio, tá bom? A terceira chave, a chave para criar fogo, né? Condições para expor elementos desleais. O fogo do tempo é um exemplo de algo que expõe a natureza de algumas pessoas, né? Em tempos difíceis, as pessoas se revelam quem verdadeiramente são. Então, também na espera, né? No tempo ali, também é uma chave. A quarta, a chave de trabalhar somente com pessoas dispostas, né? Nem sempre as pessoas que estão conosco, que estão ao nosso redor, que estão trabalhando conosco, são pessoas leais, são pessoas que querem estar ali. E a gente precisa, então, frequentemente abrir caminho para que essas pessoas que não queiram estar ali saiam, né? Sejam livres. Quem não quer estar ali trabalhando conosco, que a gente precisa abrir caminho para, se elas quiserem sair. O coração dessas pessoas não está mais com você. Tô dando um exemplo de trabalho, mas, né, porque aqui tá falando, né, trabalhar somente com pessoas dispostas, né, que a pessoa que esteja caminhando conosco esteja realmente a fim de estar ali, né, que a pessoa que esteja trabalhando esteja realmente a fim de estar ali. Eu creio que se vocês estão ouvindo a aula é porque vocês querem estar aqui ouvindo a aula, né? São pessoas dispostas, pessoas que querem, junto com a gente, aprender mais de Deus e caminhar juntos nessa busca, né? Então, eu acredito que vocês são pessoas dispostas a caminhar comigo nessa. A chave de ensinar contra a deslealdade. É muito importante não só cobrar, né? Não só cobrar, mas também ensinar, falar sobre isso. É algo que a gente não ouve muito. As pessoas falando e ensinando sobre lealdade e deslealdade. Mas é algo que a gente pode criar essa cultura de ensinar, de falar, aonde a gente estiver. A gente, como cristãos, como servos, a gente sabe que a nossa vida ela fala muito mais do que as nossas palavras, né? Tudo que a gente faz, as pessoas estão observando, as pessoas estão ao nosso redor olhando e a nossa vida fala por nós. Então, né, nesse ponto de muitas vezes a gente ser leal ao chefe, ser leal ao esposo, ser leal no ministério, ser leal em tudo o que a gente fizer, né? A gente vai estar de uma certa forma ensinando as pessoas, né? E vale muito a pena, gente. Né? A gente ensina o que é lealdade. A lealdade tem uma grande relevância na palavra de Deus, né? As escrituras estão repletas de pessoas dando exemplos de pessoas traiçoeiras, tanto na lealdade quanto na deslealdade. Tem muitos exemplos na Bíblia, fala muitos exemplos citados, e a gente seria muito, né, a gente não pode pensar que isso não acontece nos dias de hoje, né, que não existe essa questão de lealdade e deslealdade nos dias de hoje, porque existe. Pessoas fiéis e leais na igreja são as mais bem qualificadas para serem líderes. Então, um requisito, né, um ponto para a pessoa ser líder é a pessoa ser leal, né? A Bíblia nos ensina que o requisito principal para a liderança é fidelidade, né? Requer-nos despenseiros de cada um que se ache fiel. Olha só o que diz 1 Coríntios. Além disso, o que se requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade é que vivam fielmente, né? Não tem como um líder, não tem como uma pessoa que serve alguém ali no ministério não ser fiel a Deus. Não tem como a pessoa não ser leal a Deus, não tem como a pessoa não viver uma vida com Deus e
servir ou liderar, né? Que a Bíblia está dizendo que é o principal requisito. Dessa forma, a gente está evitando com que Satanás ataque a nossa vida, né? Como foi falado já em algumas aulas. Não ter uma vida irrepreensível, para que Satanás não tenha nada para atacar, não tenha nada que a gente abra brecha para ele nos atacar. Evitando, né, que Satanás alcance vantagem sobre a igreja, já que ele tem um estilo traiçoeiro de agir. Segue 7 lições sobre lealdade. Então vamos lá. 7 lições para aprender a criar essa cultura de lealdade. Talvez você não esteja entendendo ainda o que eu estou falando, lealdade, fidelidade, mas é o que Deus ele espera de nós, é o que ele quer de nós, né? Que a gente seja fiel a ele, que a gente seja leal a ele, né? No nosso compromisso com ele, no compromisso com os princípios, no compromisso com a Bíblia, com a palavra de Deus, que é o principal. Então, as 7 lições, a primeira dela, a lealdade requer persuasão plena, né? Ser leal é alguém que ela fala, é uma pessoa que, independente da situação que ela está passando, independente do que esteja acontecendo, ela é uma pessoa que esclarece aquilo que está no coração dela, né? Ela é uma pessoa que ela não tem problema em falar, né? Ela não tem problema em abrir o coração. Então, ela é uma pessoa que, independente do que ela esteja passando, se ela tiver que sentar com um líder, se tiver que sentar com um pastor, ela é uma pessoa que ela pode falar, ela pode, né, abrir o coração sem problema, né? Mesmo que ela já foi acusada, mesmo que ela já está sendo muitas vezes, aos olhos dela, ou não injustiçada, enfim, né? É uma pessoa que ela consegue conversar, ela consegue falar daquela situação, daquilo que está acontecendo abertamente, tá bom? Até porque, gente, aqui tem alguns exemplos, né? Fala de Jesus, de Paulo, que Jesus ele foi traído, né? Paulo foi acusado. Como eu falei antes, vários exemplos de pessoas que sofreram traições, que sofreram deslealdade na Bíblia. Então, é engano nosso achar que nos dias de hoje isso não acontece, né? Mas a pessoa que uma lição para ela não dar brecha para Deus e não criar nada, não deixar nada no coração, é ela poder falar, né? O que está acontecendo, como está a situação, como está no ministério, ela poder falar abertamente para o seu líder, para o seu pastor. Amém? Sua lealdade deve ser para com a mais alta autoridade, né? Como eu falei, quem é a autoridade sobre a sua vida hoje? Então, a sua lealdade deve ser a essa pessoa, né? Claro, Deus, né? Deus é a autoridade máxima na nossa vida, mas aqui tá falando também referente às autoridades aqui na Terra, né? Quem é a autoridade máxima? Quem é a maior autoridade? Né? Para quem não é casado, os pais. Para quem é casado, o esposo, a esposa, né? Então, a sua lealdade ela deve estar na pessoa, na pessoa ou na mais alta autoridade sobre a sua vida, tá bom? Aqui, lá em 1 Coríntios fala, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aqui Paulo tá falando, ele tá dizendo que assim, a gente pode, né, ele tá dizendo que a gente segue ele enquanto ele segue a Jesus, né? A partir do momento que ele não seguir a Jesus, a gente pode deixar de seguir ele. E assim é na nossa vida, né? Se vocês pararem para pensar hoje, as pessoas podem te seguir? As pessoas podem ter você como exemplo de cristão? Exemplo de esposa, exemplo de funcionário, exemplo de líder, exemplo de seja qual for a tua função, a tua vida, na tua vida as pessoas podem te usar como exemplo, a tua vida ou não, né? A pessoa leal é aquela pessoa a Cristo, a Jesus, a pessoa que segue a Ele, né? Aí Paulo está dizendo,
Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Então ele está dizendo assim que o dia que ele parar de seguir Cristo, será o dia que deve parar de me seguir, né? A sua lealdade nesse caso é para com a mais alta autoridade, que é Cristo. Não está seguindo Paulo, mas está seguindo Cristo, está seguindo aquilo que Paulo segue, que é Cristo. Então, a maior autoridade sobre a nossa vida é Cristo. Amém? Então, as pessoas que olham para nós, as pessoas que convivem com nós, elas conseguem ver essa lealdade através da nossa vida? Ou a gente simplesmente falar que é cristão, que é crente, é muito fácil, né, gente? Eu sempre falo isso. A terceira, a pessoa leal, ela não segura a informação. Normalmente essa questão na sala de aula dá bastante polêmica, né? Porque as pessoas ficam discutindo e cada um tem uma opinião sobre isso. Porém, aqui está dizendo que a pessoa leal, ela é uma pessoa franca com o seu pastor, né? Mais ou menos o tópico de antes. É a pessoa que ela não tem problema em falar aquilo que aos olhos dela de repente está errado ou não, ou ela não concorda, tá? Esse relato piedoso, quando a pessoa vê alguma situação ou alguma corrupção ou algum pecado e que ela deve contar, tá, gente? É diferente de fofoca, tá? É diferente daquela fofoquinha, daquela coisa, não. A pessoa vai estar diretamente com o pastor, né, com a autoridade ali, e vai estar relatando aquilo que está acontecendo, seja no ministério, seja na sua vida, seja até mesmo de algo que ela viu, que ela soube, enfim, tá? Se a pessoa leal, ela consegue fazer isso e deve fazer isso, ela não vai estar sendo cúmplice daquilo que está acontecendo. Então isso é muito sério, muito sério. Eu sempre falo, não é para sair catando problema na vida de ninguém, sair apontando a vida de ninguém, tá? Mas se caso você sabe de alguma coisa, relate ao seu líder, ao seu pastor, relate, porque de uma certa forma você vai estar sendo leal com ele e também com o ministério, com a igreja, com Deus e tudo mais, tá bom? Então deve contar. A lealdade é baseada em princípios e não em emoções, esse é o quarto ponto. Então, assim, gente, não é por aquilo que a gente está sentindo, né? É por aquilo que a palavra de Deus diz, pelos princípios de Deus. As decisões embasadas em emoções e não em princípios são destituídas de consciência, né? Então, a nossa vida, ela deve ser guiada pela palavra de Deus e não pelas nossas emoções. Se fosse assim, misericórdia, né? Um dia a gente tá bem, outro dia não tá, um dia tá bem, tá alegre, outro dia tá triste e assim vai, né? Mas não importa, a gente sabe que mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias de lutas, mesmo quando as nossas emoções estão ali daquele jeito, a palavra de Deus, ela continua a mesma, ela não muda, ela não tem alterações igual a gente tem, as nossas emoções têm. Então, tudo na nossa vida deve ser baseado em princípios e não nas nossas emoções, tá bom? A lealdade ela é quebrada quando a palavra de Deus e os seus princípios são deixados de lado. Então, aí você está falando, né, quando deixa a emoção falar mais alto, tá deixando de lado, tá sendo quebrado ali os princípios de Deus, né? A lealdade para com Deus, com a sua palavra e os princípios, né? Então, eu sempre digo, tá na palavra, a Bíblia diz, então, ok, 100%, tá certo. Não tá na palavra, eu acho, ou eu tô sentindo, ou isso, peraí, tá bom, gente? O quinto, a lealdade lhe custará relacionamentos e amizades. Eita, que essa é assim, né?
eu costumo dizer, e a gente aprende, que a gente não tem que excluir ninguém, assim, deixar de lado as pessoas, né? Porém, a gente ser leal a Deus vai custar alguns relacionamentos, vai custar amizades, vai custar, sim, pessoas do nosso lado, né? A gente não vai abandonar, não vai deixar de ninguém assim abandonado. Porém, na nossa caminhada, algumas pessoas, cada um no seu lugar, digamos assim, sem excluir ninguém, sem deixar, né? Não, até porque, de uma certa forma, essa pessoa fez parte da sua vida ou faz parte da sua vida. E quando eu falo faz parte da sua vida, pode ser um familiar que às vezes você não concorda com aquilo que ele pensa, ou ele não conheceu a Jesus ainda, enfim, né? Mas a nossa fidelidade a Deus, a nossa lealdade, muitas vezes vai custar isso, né? Vai custar essas pessoas, esses relacionamentos, tá bom? E é importante que a gente não deixe de lado, né, aquilo que Deus quer de nós, que é a nossa fidelidade, a nossa lealdade a Ele. Olha só, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, tá? Então, sim, algumas coisas vão ficando para trás, algumas coisas precisam ficar para trás, algumas amizades, alguns relacionamentos, né, ficam para trás. Olha só o que diz Tiago 4:4. Adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Então é mais ou menos isso que eu falei, né? Ser amigo do mundo, caminhar de maneira mundana, viver da maneira que as pessoas do mundo vivem, ou, né, se acaba sendo, né, entristecendo ao Senhor e sendo inimigo de Deus, como esse versículo está falando. A gente falou nas aulas passadas sobre isso também, né? Quem é da carne é carne, quem é do espírito, espírito. Então, aquilo que está mais alimentado na nossa vida, se é carne ou se é espírito. E aqui, o nosso relacionamento com Deus ou a nossa vida mundana, nossa vida, né? Eu falo mundana porque pode ser que a maioria aqui não nasceu em berço cristão, não foi sempre, conheceu a Jesus desde sempre, né? Acabou tendo algum, tomara, né? Eu não conheço cada um, mas de repente eu esteja enganada, porém é a realidade, né? Muitas pessoas chegam e conhecem Jesus depois de ter tido uma vida mundana, de ter tido relacionamentos, dos quais esse que a gente está citando, né? Que pode custar a partir do momento que a gente começa a caminhar com Jesus, começa a caminhar com Deus. Amém? Você não pode ser indiferente aos relacionamentos, né? Aqui tá falando que a amizade, indiferentes, que, como eu falei, a gente não, o que essas pessoas, esses relacionamentos não podem, que a gente não pode deixar acontecer, é que afete a nossa vida com Deus, né? Não tem nada de errado você ter, de repente, uma pessoa que não conhece Jesus próximo e falar de Jesus para ele, pregar para ele, falar do amor de Deus, falar daquilo que o Senhor fez na tua vida. O que não pode é isso, ou aquilo que a pessoa faz, ou aquilo que você fazia, interferir na tua vida com Deus. Aí isso não pode. O sexto, a lealdade pode custar-lhe coisas físicas, né? Aqui tá dando o exemplo de Moisés, né? Que a fidelidade, a lealdade de Moisés com Deus lhe custou tudo. Hebreus 11 fala assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Moisés, ele podia muito bem ter aceitado, né? Aceitado ser chamado filho ali da filha de Faraó, mas não. A fidelidade, a lealdade dele para com Deus foi maior que isso. O sétimo, a lealdade requer análise. Sempre que a sua lealdade for testada,
você terá que analisar muitas coisas. Aí, o que você está falando isso, Juliana? Minha lealdade ser testada. Analisar alguns pontos. O primeiro deles, analise o passado, né? Pense sobre tudo que aconteceu. Aquilo que aconteceu na tua vida, como que Deus te trouxe até aqui? O que Deus fez na tua vida nesse processo, né? Do passado até agora, né? Como aquilo que... Porque eu sempre falo que Deus, ele nos cuida, ele nos guarda de maneira tão preciosa que nesses processos, às vezes a gente olha para trás e pensa, meu, quanto livramento, quanta coisa Deus já fez e tem feito e vai continuar fazendo. Então, nesse processo, né, nesse estudo da gente querer ter essa cultura de lealdade ao Senhor, é importante a gente entender também aquilo que Ele tem. Ele é leal conosco, o quanto Ele é leal, o quanto Ele é fiel, o quanto Ele é amor, o quanto Ele é justo conosco. Amém? O segundo é analisar o indivíduo em questão, né? Pense cuidadosamente sobre o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão dizendo, né, à nossa volta. Lealdade exige muita análise, né? Não é simplesmente, às vezes você tá num grupinho ali e o fulano começa a falar do ciclano e começa a falar e rola uma fofoca e rola uma coisa e aí você já julga a pessoa ou você pensa alguma coisa ali que não tá certa. Não. Para, pensa, analisa antes de falar, analisa antes de julgar e aí depois, se precisar, relatar para alguém, para uma autoridade. Tá bom, gente? E analise a forma das palavras que você tem ouvido, né? Analise tudo aquilo que você tem ouvido. Analise cada pregação, analise cada aula, se a professora está falando da palavra de Deus ou se a professora está falando aquilo que ela acha, né? Analise uma pregação, o pastor está pregando a palavra de Deus ou o pastor está pregando o que ele acha. A gente não tem esse problema, glória a Deus por isso, né? E eu volto a dizer, gente, não é para sair julgando, sair achando problema, julgando os outros, até porque a gente já falou sobre isso. Antes de julgar, eu sempre falo assim, então vai e faz melhor, tá? Mas não é para isso, não é essa a intenção, tá? A intenção é você seguir a quem fala e vive a palavra de Deus, né? A questão é você, a tua vida, estar debaixo de quem fala, prega e vive a palavra de Deus, tá bom? Essa é a questão, não é questão de sair julgando, não é questão de sair achando os problemas de ninguém, a questão é de você analisar aquilo que você está ouvindo, analisar aquilo que as pessoas estão falando. É a palavra de Deus? Se é, amém, tá tudo certo. Se não é, eu diria que a primeira coisa, ore por essa pessoa, tá? E aí depois conversa com o líder, conversa com o pastor, enfim, né? Devemos pregar a palavra de Deus. Se não estiver em harmonia com a palavra, ela é inaceitável. Então, tudo aquilo que é de acho, de talvez, de não sei o que, tá na palavra de Deus? Não. Então, não serve, digamos assim, não serve como base para a nossa vida. Amém? Olha só o que diz lá em Romanos. Norteis os que promovem dissensões e escândalos. Desviai-vos deles. Daí ali continua o versículo. Desviai-vos deles. Né? O que... Não dê ouvidos àquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Não dê ouvidos a qualquer coisa, tá? Até porque às vezes... Agora, nesse momento, a gente tem muita informação, a gente tem muito tempo, né? Eu não tenho muito, mas quem tem, né? Muito tempo para ouvir muita coisa, ouvir muita pregação, ouvir muita palavra, ouvir muita...
Mas prestem atenção se realmente é tudo de Deus, se realmente está na palavra de Deus. Tá bom, gente? Porque isso vai influenciar na tua lealdade, na tua fidelidade com Deus. Aquilo que você está dando ouvido e talvez consciente ou inconscientemente está alimentando dentro de ti, alimentando na tua alma. Tá bom? Eclesiastes 1:9 fala: o que foi voltará a ser, o que aconteceu ocorrerá de novo, e o que foi feito se fará outra vez. Né? Aqui está falando que o próprio Jesus ele foi traído, e tantas pessoas ali que diz, como diz na Bíblia, tantos exemplos citados. Então a gente não pode esperar que não aconteça isso com a gente, ou que a gente não viva isso dentro da igreja nos dias de hoje, tá bom? Até porque as pessoas, né, andam muito, sei lá a palavra, e então a gente precisa estar o tempo todo vigiando, orando, buscando e se alimentando da palavra de Deus. Amém? Os bons frutos da lealdade. Então, vale a pena, gente, vale a pena ser leal, vale a pena. Eu teria vários exemplos para citar aqui para vocês, inclusive uma experiência hoje incrível sobre lealdade, que um dia que de repente a gente tiver a oportunidade eu vou compartilhar. Então, assim, a Deus, a tudo, toda a autoridade que está sobre a sua vida, vale a pena, tá? Vale a pena ser leal. Os bons frutos da lealdade. Mateus 25:21. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém. Glória a Deus. Quem não quer ouvir, né? Quem não quer? Você já deve ter ouvido esse versículo, você já deve ter lido esse versículo, né? O Senhor dizendo: servo bom e fiel. Isso é incrível, né? Quem é que não quer ouvir isso do Senhor? Existem duas bênçãos, então, né? Frutos, digamos assim, dois frutos para essas pessoas. Elas recebem um aumento, né? Muitas coisas para quem é leal e quem é fiel. Muitas coisas do Senhor. Aqui eu vou citar dois exemplos para vocês. A lealdade faz com que você persista na mesma coisa até que ela dê fruto. E a segunda bênção é que a fidelidade é entrar na alegria do Senhor. Isso significa experimentar o favor de Deus, né? Quando você é leal a Deus, você experimenta do favor de Deus. E quando o favor de Deus está sobre você, seus inimigos não florescerão. Glória a Deus. Salmos 41:11. Sei que me queres bem, portanto o meu inimigo não cantará vitória sobre você. Gente, ser fiel a Deus, ser leal a Deus, ter uma vida com Deus, a gente tem muito cuidado do Senhor. Claro que a gente não faz isso só pelo que Ele faz por nós, mas pelo que Jesus já fez, né? Pelo preço que já foi pago. Porém, aqui está dizendo, né? Sei que me queres bem, portanto, o meu inimigo não cantará vitória sobre mim. Então, gente, vale muito a pena ser leal, vale muito a pena ser fiel ao Senhor, né? Mesmo, eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei qual é a tua realidade, qual é a tua situação física, emocional, eu não sei, espiritual, eu não sei. Mas o que eu quero dizer para vocês é que vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena ser leal ao Senhor. Amém? Então reflitam sobre essa aula, reflitam sobre como está a sua vida. Você está sendo leal a Deus? Você está sendo leal com as pessoas próximas a você? Você está sendo leal consigo mesma? E quando eu falo consigo mesma, é de estar no ministério, estar fazendo alguma coisa, diz que vai fazer algo a mais, você está fazendo, você está cumprindo, enfim.
uma vida leal, né? Em tudo, em todas as áreas, mas principalmente com Deus, principalmente a nossa vida, a nossa caminhada com o Senhor. Como está a sua vida hoje? Né? Você se considera uma pessoa leal? Amém? Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço que vocês mandem um WhatsApp ou comente no vídeo, tá bom? E que Deus abençoe, que o Espírito Santo esteja nos ajudando, que esteja falando conosco, ministrando em cada coração sobre essa palavra, né? Que tenhamos um coração leal, um coração fiel, um coração sedento pela palavra de Deus, e em nome de Jesus, eu peço que o Espírito Santo esteja cuidando de cada um de vocês nesse momento, que esteja capacitando, que esteja fortalecendo para que a gente continue, né? A gente está na metade, mais esse outro período de aula, de escola de servos, firmes até o final. O Senhor vai te honrar, o Senhor vai honrar cada minuto que você dedica a buscar a palavra dele. Amém? Então, um beijo no coração, que Deus abençoe e até mais.